Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Mulheres no Pandeiro, e a convidada do dia é a Júlia Oliveira. Ela é brasileira e atualmente mora em Florianópolis. Júlia é artista e produtora cultural. Ela é formada em letras inglês e português pela UFOP, mestrado em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e história da arte pela Universidade de Leiden, na Holanda. Muito bem, olá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Júlia? Oi, Tudo jóia. Bem-vinda ao Ginga Language Podcast. Muito obrigada. Queria agradecer vocês aí o convite. É muito legal participar de um projeto como esse. Estou bem feliz. Muito bem. E a gente quer saber, Júlia, já vamos entrar no pandeiro. Quando você começou a se relacionar com a música, Júlia, você pode contar pra gente? Sim, Adriana. Olha, eu sempre fui uma grande admiradora, né, da música popular brasileira, mas me interessar em tocar um instrumento mesmo foi logo no início da minha graduação em letras. Isso foi em 2004. E lá eu tive um contato mais de perto com uma banda muito legal chamada Angu, Feijão e Couve. E, enfim, ali surgiu o interesse pelo pandeiro em si, né? Como um instrumento percussivo e como linguagem típica da música brasileira. É um dos símbolos mais significativos, né? Da música, da nossa música. Então começou por ali, mas não parou, né? Eu comecei com pandeiro em 2004 e estudo pandeiro até hoje, mas por volta de 2016, 2015, eu comecei a me interessar por outros instrumentos também, né, do samba e do choro, como, por exemplo, o cavaquinho, que é um instrumento de cordas, né, e também é um componente importante aí do samba, e também outros instrumentos percussivos, como o surdo, que é um tamborzão grandão, que dá a marcação do samba, né, e o tamborim, que é um falso cognato, né? Se eu não me engano, o tamborim é um falso cognato, é como se fosse um pandeiro pequenininho, que também, esses 3 instrumentos, eles são fundamentais para se pensar a música brasileira e o samba, sobretudo, porque um está ligado ao outro, eles funcionam juntos. Então, se você tem interesse pela música brasileira, em tocar mesmo, vale a pena fazer essa imersão nesses 3 instrumentos. E, óbvio, tem outros, né? Tem o violão, tem a flauta, mas esses já são bem mais complexos. Eu não me aventuro por aí, não. E você podia explicar também para a gente um pouco o que seria uma roda de choro? O que é a roda de choro? É um dos fenômenos culturais que eu acho mais interessantes que a gente tem aqui no Brasil, porque ele vem lá do final do século XIX, e é basicamente um grupo de músicos que tocam choro, só que não é uma banda, né, ensaiada. Então, existe um repertório amplo de choro que está registrado, né, em partituras, e o choro ele tem uma linguagem que tem uma forma muito bem definida, né? Todo choro ele tem pelo menos 2 partes, a parte A e a parte B. Alguns choros também têm a parte C. Então você tem ali a partitura com as notinhas da melodia e as indicações da harmonia dos acordes. Então, como é uma música muito antiga e muito popular, todo mundo meio que conhece. Então, na roda de choro, você tem uma pessoa tocando violão de 7 cordas, outra pessoa tocando cavaquinho, outra pessoa tocando pandeiro, e aí você tem normalmente alguém para fazer o solo, né? O solista, que vai dar aquela melodia característica do tema. Então, pode ser um bandolim, pode ser uma flauta, pode ser um clarinete, mas
por exemplo, pode aparecer um outro pandeirista no meio da noite, né? E aí pode trocar com o pandeirista que já estava tocando. Ou então aparece um outro violonista, pode trocar de lugar. Então, a roda de choro, ela é justamente uma prática, né? Dessa linguagem de choro, onde qualquer pessoa pode tocar, qualquer pessoa que entenda, né? Um pouquinho aí de choro. Foi muito interessante que na quinta-feira passada, estivemos numa roda de choro aqui em Florianópolis e apareceu um professor de música brasileira, francês, e ele trouxe o violão de 7 cordas dele. Só que era um violão diferente, né? Desde do instrumento em si, que tinha um formato um pouco diferente, até a maneira dele tocar. Então, foi uma situação interessante a gente ver como é que um francês entra numa roda de choro brasileira, né? E desempenha ali. Então, basicamente é isso. O choro é uma celebração. A roda de choro é uma celebração dessa linguagem musical. Uma coisa que eu estou pensando aqui, Júlia, o choro seria mais ou menos acústico? Assim, seria assim, você pode levar seu instrumento, chegar ali e tocar sem aquela necessidade de plugar em algum lugar? Olha, Adriana, originalmente ele é acústico, né? Que ele vem dos centros urbanos ali e tal. Mas é muito difícil você conseguir fazer uma roda de choro sem plugar pelo menos os instrumentos de corda, porque fica muito baixinho e não dá para ouvir. Normalmente, ao redor da roda, né, tem o público que está ali bebendo cerveja, conversando, socializando, então fica bastante ruído. Então, normalmente, o pessoal que organiza a roda tem ali alguns instrumentos plugados. As rodas que não tem, aí é aquilo que a gente é mais bagunçado, digamos assim, né? O som ele fica mais bagunçado mesmo. Você perde as nuances, as dinâmicas, mas fica mais original, se puder dizer assim, né? Rodri, antes de você continuar a pergunta, eu queria fazer uma pergunta. Para quem está ouvindo, né, e às vezes não sabe o que é o choro, ou nunca nem ouviu falar no choro, porque o samba, né, ainda é bem característico do Brasil, né? Então, mesmo quem nunca nem sabe sambar, já ouviu falar do samba, o samba tá no carnaval, enfim. Então, a gente, né, a quem tá fora sabe que existe o samba, né? Mas, às vezes, eles não conhecem, ou nunca ouviram falar nesse nome do choro em si. Qual seria, mais ou menos, se você pudesse explicar rapidamente a diferença do samba e do choro? Ou eles são, basicamente, sei lá, da mesma família? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque tem várias explicações. Tem várias teorias, né, escritas a respeito disso, dessa diferença. Existe uma diferença, sim. Pode-se dizer que o samba ele é um desdobramento do choro, né? Antes do samba vem o choro. Então, o choro ele nasce lá no Rio de Janeiro, no final do século XIX, a partir de uma fusão, né, dos ritmos africanos que vieram com os africanos, né, e com a música popular europeia. Agora, explicar assim, exatamente, né, a fórmula é um pouco difícil, assim, porque a cultura ela é muito dinâmica, né? Surge assim, os registros são esses, assim, 1890, 1880 e tantos. E nesse momento lá atrás, com a Chiquinha Gonzaga, com Ernesto Nazaré, por exemplo, você não tinha o instrumento percussivo no choro, você não tinha o pandeiro. Você tinha mais o foco na melodia ali, nas flautas e tal, e o swing, a ginga, né, para dar nome aí ao curso, né? Essa ginga, ela era dada por outros instrumentos harmônicos. Lá no século XX já é que a coisa vai se transformando. Aí a gente tem ali na década de 30 o Pixinguinha e o grupo dos 8 Batutas, que dá digamos assim, uma nova roupagem para o choro e entra aí a figura do pandeiro como instrumento de ritmo, né? Então,
o choro tradicional não tem pandeiro, assim, o tradicional mesmo, lá de trás. E agora, já no meio do século passado, ele já figura. Agora, o samba, ele já vem de uma... Ele tem letra, né? Então, se eu puder dizer assim, a diferença primordial do samba para o choro é que o choro não tem letra. Claro, existem choros que têm letra, mas essas letras foram colocadas depois, né? Compositores, enfim, olharam para uma melodia ali, uma composição do Pixinguinha, instrumental, e colocaram uma letra em cima. Por exemplo, uma canção que é muito comum é Lamentos. Lamentos é uma composição do Pixinguinha que é, inclusive, muito triste, porque tem a ver com um episódio de racismo. O Pixinguinha e o grupo dele iam tocar em algum clube, não sei dizer exatamente aonde, e eles foram impedidos de entrar pela porta da frente, por serem negros, tiveram que entrar pela porta dos fundos para tocar no baile, né? Que eles foram contratados. Então o Pixinguinha compôs esse choro chamado Lamentos. É para ser um choro triste, né? Que tem a ver com discriminação racial. E aí depois foi feita uma letra que não tem nada a ver com essa história. Fala morena, tem pena, nanana. Aí, né, cria um pouco dessa romantização em cima da morena, da figura da morena brasileira. Mas, enfim, basicamente a diferença uma principal é essa. O samba já tem um recado, é um recado que vem do morro, é a voz, né, do povo das favelas. Então, já é bem diferente. E também o samba, ele tem essa marcação percussiva muito mais forte. Então, no samba, você tem obrigatoriamente o surdo, que dá a marcação, que é o tambor grandão que eu falei, o pandeiro, tamborim, aí você pode ter o agogô, você tem a percussão mais completinha. Digamos assim, a África entra com mais peso no samba, né? O choro já é um pouco mais apegado àquelas raízes europeias ali, da harmonia e da melodia. Legal. Mas é parecido. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta para fazer, Júlia, é o seguinte, o pandeiro, ele exige muito do corpo? Como que funciona nesse quesito? Nossa Senhora, o pandeiro eu vou te falar, um dos instrumentos mais cruéis para o instrumentista. Todo músico fala assim, todo instrumento tem a sua dor, né? Quem toca violão sofre de dores no ombro, nas costas. Quem toca, né? Qualquer instrumento que você vai tocar vai doer. Agora, tocar pandeiro, como, por exemplo, eu já fiz algumas vezes, né? Você encarar uma roda de choro toda sozinha. Eu já toquei 30 choros numa noite. É ficar batendo pandeiro durante 3 horas seguidas, né? 4 horas. E aí, por exemplo, dentro de uma das dinâmicas do choro, você tem ali os improvisos, né? Então fica lá o flautista improvisando, todo mundo feliz da vida e a gente lá sofrendo com o pandeiro. O pandeiro realmente é um dos... ele é muito complicado porque é um tambor pequeno, né? Que você segura com uma das mãos e toca com a outra. Então, ele é difícil porque, além de você ter que fazer o ritmo com uma das mãos, você absorve todo o impacto com a outra mão. Então, quando você percebe, o seu corpo está completamente torto, e a menos que você tenha assim, uma estrutura física muito forte, que é o caso dos pandeiristas, né? Normalmente, os pandeiristas aí de samba e pagode, sobretudo, que tocam aquele pandeiro de nylon grande, pesado, nossa, eles têm um bração, né? São muito fortes. Eu não dou conta de tocar isso, não. Meu pandeiro é bem leve e ainda assim eu sofro. Já não toco mais nas rodas como eu tocava antigamente. Tem que ter muito preparo físico, muita postura, as escápulas têm que estar no lugar e o bíceps tem que estar malhado. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language@gmail.com. Thank you for listening. E hoje você participa de algum grupo?
Olha, hoje eu não estou assim, em grupo de choro específico, não. O que eu faço aos pouquinhos, né? Com esse fim de pandemia, eu tenho ido a rodas de choro. Então, uma das rodas que eu tenho frequentado, que é maravilhosa, eu diria que é a melhor roda de choro de Florianópolis atualmente, acontece no espaço Wagner Segura. Então, já vou deixar aqui a dica, Wagner com W, né? Segura, e é um espaço cultural e ele é um dos instrumentistas mais sérios, digamos assim, né? Aqui da ilha. E todas as quintas-feiras à noite tem uma roda de choro lá. Ele é multi-instrumentista, né? Mas, em princípio, ele faz os solos ali de bandolim e tem um apoio muito bom ali no violão de 7 cordas. Eu não encaro tocar o cavaquinho ali na roda porque ele bota uma pressão faz a gente plugar e segurar a roda sozinha. Então, eu não me aventuro no cavaco, mas eu encaro o pandeiro. Aí eu sento ali e intercalo o pandeiro com a outra pandeirista, que é a Janete, que é muito querida. Isso é hoje, né? Mas eu já fiz parte de um grupo de choro só de mulheres, chamado Choro Catarina. E a gente tocou em 2018, 2019. Mas o grupo está, por enquanto, em off, assim, a gente não retomou as atividades. E fiz parte também de, enfim, outros grupos de choro, mas nada assim muito formal, não. Por enquanto eu estou só no estudo mesmo. Você comentou com a gente sobre, eu acho que uma dupla que você tinha do rock e o pandeiro juntos. Você pode nos Sim, contar um pouco pra gente, porque pra mim é bem diferente, né? O pandeiro junto ao rock. nossa, é completamente diferente. Bom, agora, atualmente, eu estou trabalhando com produção e também toco com uma cantora aqui de Florianópolis chamada Renata Svoboda. Ela é muito difícil até classificar ela dentro do cenário da música, assim, porque ela vem de uma escola de rock, né? Mas o som dela é bastante híbrido. Ela flerta muito com o som eletrônico, a gente anda fazendo algumas composições assim com o teclado sintetizado e, enfim, é um som, diria assim, um som contemporâneo. E em um dos momentos no show, eu participo tocando pandeiro com ela. Ela toca uma música daquela banda The Doors, e Break On Through, e ela manda uma guitarra e eu faço acompanhamento com pandeiro. É muito doido mesmo, tá? Até para o público daqui, o pessoal acha interessante. Por quê? Porque normalmente essas galeras não se gostam, né? Normalmente quem é do samba e do choro acha que rock é uma música meio simplista, não curte muito. E a galera do rock acha que o pessoal do samba é tradicional, careta. Então, é bem interessante. A questão o pandeiro, ele é uma bateria portátil, né? Então, se você tem criatividade, você consegue fazer qualquer ritmo nele. Ele tem sons graves, variações de grave e agudo na pele de couro e tem umas platinelas, né? Então é possível você fazer qualquer ritmo. O, o que as pessoas não fazem é experimentar com pandeiro, né? Olha, na verdade até tem um pandeirista, o sobrenome dele é Krakowski, esqueci o primeiro nome dele. Ele é um que experimenta bastante com pandeiro, é um pandeiro contemporâneo assim. Mas não vi ele tocar com rock and roll, não. Então é muito divertido, a gente se diverte no palco ali, fazendo essa fusão. Sim, verdade. Eu achei bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa mistura. Eu quero te perguntar o seguinte: você já teve experiência no exterior com a música brasileira? Como que foi? Como que é a aceitação da música brasileira no exterior? Olha, eu já tive no exterior algumas vezes, não por intermédio da música, tá? Mas a música sempre acaba atravessando. Se eu puder dizer que se tem um olhar carinhoso que o mundo tem sobre o Brasil, é com relação à música brasileira. Muitas pessoas que gostam de música internacional falam que a música brasileira é a melhor música que existe, né?
a gente é suspeito para falar, óbvio, né? Eu concordo. Acho que a música brasileira é a melhor, ou uma das melhores, né? Então, agora é muito interessante, sabe? Porque eu tive na Holanda em 2015 para estudar História da Arte. E eu acabei morando na cidade de Roterdã, e foi lá onde eu comecei a estudar mais formalmente o pandeiro, numa escola que se chama EPM, que é uma sigla para Escola Portátil de Música. Essa EPM, ela existe somente no Rio de Janeiro, é uma escola bem tradicional que, na verdade, é de choro, tá? É uma escola de choro, encabeçada, dentre outros músicos, pela Luciana Rabelo, que é uma grande musicista, cavaquinista brasileira. E aí tem esse braço em Roterdã, e a escola acontece dentro do Instituto Codartes, que é um instituto de música latina, com uma pegada mais jazzística, né? Enfim, e lá eu fiquei admirada com a dedicação dos estudantes em relação à música brasileira, e o choro e o samba. Poxa, é todo sábado, e os holandeses, por exemplo, né? Eles não só querem aprender a tocar choro e samba, eles querem aprender português. Então, dentro da sala de aula, eu falava português com os meus colegas holandeses, né? Então, é um mergulho, uma imersão muito apaixonada pela música. Eu acho fascinante. Acho que não é à toa que existe um diálogo também entre o jazz e o choro brasileiro e o samba brasileiro, porque existem raízes comuns aí, né? Enfim, acho que o mundo está certo em admirar a música brasileira. Falando em mundo, em outros lugares, né? Onde que você diria que assim, a música já te levou? Tanto no Brasil, de repente para outros estados, outras cidades, outras regiões, não sei. Ou fora do Brasil, não sei. Pois é, né? Essa pergunta eu achei super interessante, porque eu já tive em vários lugares fora do Brasil, mas não foi a música que me levou, tá? Foram outros estudos acadêmicos. Agora, para onde que a música me leva, né? Para onde que a música já me levou? Locais de onde eu estou que eu não estaria ocupando se eu não estivesse com a música, né? Então, a música já me levou algumas vezes para dentro de um teatro, para ocupar o palco de um teatro e fazer uma apresentação, né, para um público. A música já me levou para dentro do cinema, num projeto que eu participei com a Orquestra de Choro do Campeche, que a gente fazia a trilha sonora do filme ao vivo. A música já me levou para alguns festivais, né? Tudo aqui dentro do Brasil. A música também já me levou para a sala de aula, em alguns lugares, em algumas escolas a gente também apresentou. Mais recentemente, a gente esteve tocando dentro do museu, o Museu da Imagem e do Som. Então, basicamente, a música me leva para lugares culturais, né? Ocupações culturais aqui, de onde eu estiver, né? A gente fez uma vez também, em Roterdã, uma intervenção na estação de trem. Então, a gente começou a tocar choro ali. Então é isso, assim, se eu puder dizer de um lugar que a música me levou, eu poderia dar digamos assim, uma viajada, né, para usar a gíria, né? A música me leva para lugares de conexão com outras pessoas, né? Não necessariamente um lugar físico, mas um lugar de partilha, né? Um lugar de comunhão, né? Você tem que estar atento ao que os outros estão fazendo, né? Tem todo um diálogo que acontece. Então, esses lugares mais subjetivos, eu diria que são os mais interessantes. Concordo. Muito legal. Você falou um pouquinho antes sobre tocar num grupo onde só tinham mulheres, não é isso? Padeiros, né? Eu queria perguntar um pouco sobre sobre a inserção mesmo das mulheres nesse mundo dos instrumentos, né? A gente não vê muito, né? Assim, mulheres tocando alguns instrumentos, principalmente esses grandes, né? O surdo, por exemplo, né? Que você falou lá no começo. Por que você acha que isso acontece? Ou você acha que é uma coisa cultural? O que você acha?
Eu acho que a resposta é bastante evidente. Assim. As mulheres não se vê muitas mulheres instrumentistas porque a gente vive num patriarcado, um patriarcado capitalista feito e formatado para o homem branco, hétero, né, cisgênero, que ocupa esse topo dessa pirâmide. Então, esses são as pessoas que vão ter tempo, vão ter condições de sentar e estudar um instrumento 8 horas por dia, né? Vão poder, né, tentar uma inserção aí no cultural, né? E não diria nem somente os homens brancos, né? Porque se for falar da linguagem do samba, né? São os homens negros que também protagonizam esses espaços, né? Agora, Sim. as mulheres estão fazendo o quê? Para alguém estar ocupando o topo da pirâmide, outras pessoas têm que estar ajeitando a pirâmide, né? Tem que ajeitar, tem que limpar, tem que cuidar. Então, esse acaba sendo o papel ocupado pelas mulheres. As mulheres estão cozinhando, ao invés de estar, né, praticando instrumentos, estão cuidando dos filhos, né? Muito instrumentista, os caras deixam a criança em casa com a mãe para ir para a roda de choro. É o clássico. Ou ir para a roda de samba. Alguém tem que cuidar dessas crianças. É muito... Olha, eu não vou nem dizer que é triste, tá? É uma constatação. Porque também a situação já teve muito pior. Aos poucos, a gente vê mais mulheres instrumentistas e mais mulheres compositoras. E eu acho também que existem muitas compositoras, tá? Só que, historicamente, elas também não são registradas, elas não são legitimadas pela crítica e pelos registros que tem por aí. Eu sei que tem uma pesquisa, uns grupos de samba só de mulheres focados nisso, né? Tem um grupo do litoral sul do Paraná, chamado Saíras, que são meninas que pesquisam compositoras, sambistas. Tem um outro grupo chamado Sete Saias, que também se dedica a essas pesquisas. Então, tem vários sambas que ninguém nunca ouviu, porque os outros caras aí que estão com a rede de contatos, né? O clã do patriarcado. Exato. Muito legal. Interessante. Se você fosse dizer de um instrumento que não sei se seria mais fácil ou não sei, que as mulheres tocam com maior frequência, qual seria esse instrumento? Assim, a voz, né? As cantoras, normalmente, quando tem alguma mulher, normalmente, né? Poxa, eu me sinto até sendo injusta com as instrumentistas, mas é muito mais comum você ver as mulheres atuando com o canto, né? Cantando. Então, sem dúvida, as cantoras brasileiras, elas são realmente maravilhosas e tem toda uma pegada, um jeito de cantar brasileiro. Agora, eu não saberia dizer, assim, eu acho que é muito comum você ver de instrumentistas. Tem muitas mulheres no pandeiro atualmente, que é, digamos assim, uma porta de entrada, né? Pelo ritmo, muitas meninas atuando na flauta, né? Agora, assim, é raro você ver um violão de 7 cordas tocado por uma mulher, mas eu tenho que dizer... Eu não lembro de ter visto. Sim, é difícil de eu visualizar, assim, sabe? Sabe que essa que eu citei, a Luciana Rabelo, ela é uma referência de cavaco, não só para mulheres, tá? Ela é uma referência de cavaco para todos. No setor. Mas tem a Beth Carvalho também, que era cavaquinista, né? Tocava muito bem. Bom, eu sei que aqui em Florianópolis a gente tem uma violonista de 7 cordas, que é a Natália Livramento. Mas é uma, né? Pra você ver. Tem vários não, mas tem alguns caras que tocam violão de 7 cordas e uma moça tocando muito bem, sem falsa modéstia ali para Natália, tá? Ela é ótima. Legal. Falando já, aproveitando que estamos falando de nomes, quem que seria que você diria que seria a sua referência musical, assim, para o seu trabalho, para onde você chegou? Isso é tão difícil responder. Deve ser difícil. Falando de música brasileira, tem muita gente. Agora, músicos que fizeram parte do meu estudo de pandeiro, né, meu estudo rítmico, eu diria o Marco Suzano, que é um pandeirista maravilhoso, atuante hoje em dia.
A gente tem o Naná Vasconcelos, que é, para mim, assim, o grande nome da música brasileira e da percussão, né? Ele já faleceu. E também um grupo muito maravilhoso que eu gosto, que chama Wakti, que tem um trabalho percussivo muito bonito. E, enfim, eu diria esses três: o Marco Suzano, o Naná e o Wakti, para falar de percussão. Legal. Quais são os artistas que você está escutando no momento? Assim, na sua playlist. Você tem isso de ter uma música que você escuta mais, sabe? Aquela música que você sempre escuta naquele momento, aí passa. Eu sou assim, eu fico vidrada numa música, depois passa, aí vem numa outra. Não sei, vocês são assim? Sim. Como a gente está, eu e a Renata, a gente anda tocando juntas e pesquisando, assim, a gente faz isso. Dá uma frita, que nem a gente fala, né? Frita um pouco numa música só. A gente está ouvindo muito e tirando para tocar uma música chamada Lembranças que Guardei, da Jussara Marçal. Esse último álbum que ela lançou. Bom, aí é uma outra coisa, tá? Assim, eu tô falando de choro de samba, que é música tradicional, né? Naná, tá tudo. Agora, esse disco da Jussara Marçal específico e esse tema, Lembranças que Guardei, é simplesmente fantástico e é absurdamente psicodélico, porque ela pira muito, os músicos que acompanham ela fazem umas intervenções eletrônicas muito legais. Então, eu diria Jussara Marçal no momento. Muito bom. Legal, gostamos. E quem quiser ouvir um pouco da sua música, do seu trabalho, como que eles podem te achar? Olha, dá para conferir basicamente no meu perfil do Instagram. Ali eu tenho algumas coisas rolando, dentre elas rodas de choro e atuações ali. Se chama @lágrima prismática. E, inclusive, esse termo lágrima prismática vem de uma música do Caetano Veloso, que eu também sou fã, muito fã. Acho que todo mundo é, né? Vocês gostam do Caetano Veloso? Sim. Adoro. Sim. E é isso, pode conferir ali no meu perfil do Instagram, que vai ter bastante coisa musical. Legal. Obrigada, Júlia. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço demais. Adorei conversar sobre música. Show. Muito bom. Obrigada, Ju. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!